dentro da engenharia eu acho que há uma burocratização em algumas coisas. Você deu um exemplo perfeito. Eu já pensava isso aí. Vou dar um exemplo. Gente, eu não estou criticando aqui não o médico, não. O médico estudou muito e perfeito. Só exemplo que a Mas, gente. mas a gente comparando com a engenharia, eu também não estou criticando, mas é só uma observação. O médico, ele vai receitar, por exemplo, ele vai consultar, ele não precisa ficar emitindo um documento de responsabilidade técnica sobre aquilo. Eu não sabia, mas o médico, se ele se sentir, ele não é, por exemplo, ele não é pediatra, mas se ele se sentir capaz para poder atender, ele pode fazer. Ele tem essa autonomia, se ele se sente capaz para poder fazer, ele pode fazer. Tem nada que impeça dele, ele não vai ser disciplinado, Punido, punido, preso, penalizado. nada por isso. O engenheiro, eu já percebo, a gente, não estou criticando, só estou falando que é um pouco mais burocrático em tudo. É um LTCAT, é um RT. Você é engenheiro, sei lá, engenheiro civil, você foi técnico de segurança, domina tudo. Você não Não pode, pode. enquanto você não é especialista em engenharia de segurança do trabalho, você não pode realizar determinadas. Tem essas diferenças, né? Claro que o mundo é desse jeito, você não vai mudar. Mas eu percebo que tem essas diferenças, né? Na medicina é um pouco mais, é mais taxativo, aquilo que eles, de fato, eles têm mais autonomia do que a engenharia, né? Com certeza. E outra coisa, complementando a pergunta do colega aí do Petros, eu acho que a gente precisa também discutir de uma forma ampla a educação EAD para a nossa área, Sim, né? Porque senão, porque já existem discussões, né? Grupos que discutem isso. É uma discussão que é muito polêmica, porque a gente sabe da importância, né? De quem mora num local mais distante, de ter que se deslocar, né? Passagem e tal, né? Mensalidade e tal. Mas a gente também não pode criar uma fábrica de emissão de documento, né, cara? sim. E aí você tem um mercado enxurrado de gente, de profissionais, né? Vamos botar aí em aspas, todo mundo com certificado e poucos competentes para agir, né? Então, a gente também precisa, se vocês me permitem o termo, moralizar, né? Acho que a gente precisa ter também, discutir a formação profissional para que o profissional realmente consiga exercer a profissão, né? Com a máxima competência, com a máxima excelência, para inclusive fortalecer a própria categoria. Sim. Porque a partir do momento que você tem um camarada que ele não é atento, né? Vamos dizer que ele seja negligente, né? Ele pode ser a laranja podre do saco, que a gente costuma dizer no ditado Sim. popular. Então, a gente precisa também pensar muito em formação. Eu ia te Ô, perguntar Gilson, exatamente. faz uma pergunta também. Desculpa, interromper. Pode falar, depois eu falo. Eu ia te fazer uma pergunta com relação ao próprio curso de segurança do trabalho. Há um tempo atrás, eu via muito esse debate de que haveria um curso de engenharia de segurança, não pós, né? Seria faculdade de segurança. Isso realmente chegou a ser discutido, a sair do papo. Já saiu do papel. Existe um curso lá em Em Itajubá, Minas, né? uma instituição federal, pública, né? É que eu não lembro o nome da instituição, agora me Acho fugiu que é em o Minas, nome. né? É em Minas, é em Itajubá, é naquela região de Itajubá ali, em Minas. E é engenheiro, Bacharel, no caso. é engenheiro, só que o termo não é engenheiro de segurança do trabalho, entendeu? É engenharia de saúde, segurança, barará. Tem uma nuance ali, uma pequena diferença na forma de expressar o termo. Mas existe, né? Eu Mas acho ele não válido. pode, mas ele não pode, ele não é considerado engenheiro de segurança, né? Porque Não é a lei, considerado? porque a lei fala que é especialista em segurança do trabalho. Isso é muito Então, de errado. qualquer maneira, Ele vai ter que fazer ele tem que fazer especialização. Ele só vai especialização. fazer especialização com a mão nas costas e tal, porque ele já viu bastante coisa. O Mas que é errado. O que é, mas a lei é uma tá, burocracia mas a lei, danada. porque foi perfeita sua pergunta que era parecido com isso. Porque eu acho que essa questão da formação da engenharia de segurança do trabalho e do técnico, você que é professor, independente do EAD, eu já acho que de um tempo para cá, por exemplo, eu fiz há 15 anos atrás. Mas eu acho que o que eu estudei e o que a gente muitas das vezes vai aprender na realidade é um pouco diferente da prática, SST teórica e SST prática. E eu vejo, de fato, se você parar para pensar,
Um técnico de segurança ele vai estudar 1 ano e meio, normalmente, né? Um engenheiro de segurança do trabalho, ele vai estudar 1 ano. Normalmente o curso aí é 1 ano, não sei, né? A Normalmente é 1 ano. especialização É 1 ano, né? é mais de 1 ano. Mas vamos, É o mínimo 1 ano. vamos dizer que seja no mínimo 1 ano. O mínimo é 1 ano. Tem algumas que acho que é 1 ano e meio, mas o mínimo é 1 ano. O tecnólogo, ele estuda ali, acho que 2 anos e meio, se eu não me Isso. engano, né? Teoricamente, acho que 2 anos, 2 anos e meio. talvez o tecnólogo é o que tenha mais horas, se a gente for comparar. Não peguei essa informação, mas talvez seja o que tenha O mais, Vitor mais trouxe um horas. dado aqui que o engenheiro são 600 horas e o técnico 1.200 horas, em média. Então, Vitor trouxe isso no podcast. Não comentei. Né, o curso de A segurança... gente não tem um curso longo. O curso de segurança que é regulamentado pelo MEC, que existe um catálogo nacional de ensinos técnicos emitido pelo Ministério da Educação. Então, todo curso técnico, por exemplo, né, que é o tema aqui, ele precisa ter uma exigência mínima, Sim. né, vamos dizer assim. Então, ele é uma diretriz para a exigência mínima. A exigência mínima para o curso de segurança do trabalho técnico são 1.200 horas. Isso mesmo. Aí tem E o para engenharia, que é a especialista, são 600 são horas. 600. Mínimo, pelo menos. Mínimo. Né? Então, assim, tu vê que é metade. E aí, ou seja, a gente não tem um curso longo, porque eu penso que a área de segurança do trabalho é muito extenso o conhecimento que a gente precisa ter. Sim. Né? Você é um técnico, você sabe, pelo menos eu me senti assim, quando eu tive a minha primeira experiência lá em 2010, você se sente um pouco perdido quando você chega na empresa. E eu vejo que muitos profissionais acontecem isso. Às vezes, engenheiro de segurança do trabalho, o cara é engenheiro civil, por algum motivo faz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, e sabe aí, nada. de repente, ele precisa fazer um laudo técnico, ele não tem ainda esse conhecimento ainda. A não ser que ele já foi um técnico, de repente, ele na empresa que ele trabalha, ele está com outros profissionais. Qual a sua visão sobre o profissional recém-formado? Ele sai ali desse curso ali, qual a sua visão Bom, sobre isso? isso aí Independente se é EAD ou não. A minha visão é uma visão muito restrita, né? Porque o Brasil é muito vasto, né? Sim. Enfim. Mas o que eu quero complementar o que você falou é o seguinte: quando você pega um engenheiro de qualquer nível de engenharia, né? Qualquer formação de engenharia, ele faz um complemento em segurança do trabalho. Então a gente falou aqui de trabalho em altura, a gente falou aqui de eletricidade, a gente falou aqui de produto químico, a gente falou aqui de um monte de coisa. Então, existe uma ciência que vem antes, né? Ou várias ciências que vêm antes para você Pra dar fazer a um aplicação embasamento. de alguma coisa, fazer uma base. Então, por exemplo, quando eu pego, aí já vou começar a responder a tua pergunta, quando a gente pega um profissional de segurança do trabalho técnico, que ele faz o curso de 1 ano e meio, se ele já vem do mercado de trabalho, né, se ele já atua no mercado de trabalho e já tem experiência profissional, aquilo que a gente chama de experiência tácita, ele já sai na frente, cara, ano-luz de quem nunca trabalhou. Entendeu? Você pega um jovem aí Foi o que... meu caso, eu fui fazer curso técnico com 19 anos. não um sabia jovem nada. que a mãe falou assim, não, a mãe e o pai, o responsável, né? Falou assim, ó, faz alguma coisa aí, então você vai ter que trabalhar, então tá, então eu vou fazer um cursinho. Aí vai lá, Exatamente. procura, aí vamos supor que nunca tenha, né, nunca tenha batido um prego na barra de sabão. Pô, ele vai, caraca, é muito difícil. E o percentual de evasão de curso de segurança do trabalho é altíssimo. Não sabia. É altíssimo, mais de 50%. Quem começa a estudar segurança do trabalho evade muito. Porque, por esses mesmos motivos. O cara precisa, minimamente, saber algumas operações básicas de matemática, ele precisa ter uma noção de química. Entendeu? Se ele vai trabalhar, você falou que, por exemplo, Mineração. logística ou mineração. O cara trabalha em logística, o cara, um monte de caminhão saindo com um monte de carga para cima e para baixo. Pô, o cara tem que saber o que é uma... Eu não sabia, assim, eu fui trabalhar, eu não tinha noção nenhuma de produtos químicos quando eu fui trabalhar, não. Tem que Aí fui saber. aprender lá, acabei gostando da parte de química, mas aí isso que você falou mesmo, tem que ter um conhecimento prévio, né? Pois é, o cara precisa. O cara ele vai trabalhar numa indústria ou na empresa de logística ou na construção civil. O cara ele tem que ter noção de resíduo. A própria parte de eletricidade, como você falou, é bem Eletricidade. complexa. A grande maioria não conhece. Né? Então, assim, quando você fala de segurança de instalações elétricas, por exemplo, você tem que entender alguma coisa de grandeza elétrica. Exato. Né? Se você vai falar de higiene, e se você vai falar de uma substância química qualquer, ou quando você vai falar de toxicologia, né?
o aluno, o estudante, né, e mais para frente o profissional, ele precisa entender o que, que é minimamente a substância polar, o que, que é um apolar, o que, que é um ácido, o que, que é uma base, o que, que é potencial de hidrogênio, que a gente chama de pH, né? Enfim, e tem algumas coisas que são, né? O que, que é corrosivo, por que, que é corrosivo, né? Tal, né? Aquelas placas todas, né, que a gente tem que ensinar e que a gente tem que aprender. Cada coisa daquela tem uma função, né? BEI, né? Os índices biológicos de exposição. Que é aquilo? Como que isso é medido no organismo, né? Por que isso é importante, né? O que ele mede de exposição, né? E tal. São coisas que confundem muita pessoa, né? Tanto que a higiene ocupacional é uma das coisas que é mais terror, né? Que é assim, que o estudante fica mais amedrontado, porque você pega ali, Você tem que ter um conhecimento vasto de ciências, né? Não. né, se você for pegar ali, falar de químico, né, e começar a ficar falando ali de limite de exposição, falar em ppm, em miligrama por metro cúbico, né, se você vai para a parte de Fazer risco físico, cálculo do NEM, tem que fazer. cálculo do NEM, é doideira, quer dizer, o cara já fez matemática, A própria né, parte aplicação de fórmula, e a galera se Sim. confunde. Né, se você vai falar de vibração, né, se você pega falar de ruído, né, então, tudo você tem um nível de ciência grande. Você pega aquele livro do Messias Tufin, né? Já não sei se você chegou aqui, é o Manual de Higiene Ocupacional. Você abre na parte de ruído e vibrações, ali é matemática pura. Né, por exemplo, a gente falando aqui de formação profissional, se você pega um profissional de engenharia, o cara ele fez no mínimo 4 físicas, né? Então, matemática, não precisa nem dizer que o cara fez matemática. Então, assim, minimamente o cara já tem uma base. Tem uma base, né? você pega a base, você pega um engenheiro químico, né, que fez especialização em segurança do trabalho, o cara sai, pô, ele já dispara com conhecimento muito grande na área, né? Então, essa questão de formação é uma questão que é polêmica. Sim. Realmente é muito polêmica. Não estou querendo ser dono da verdade, mas e nem sou, mas é importante a gente discutir. Não, mas você trouxe um ponto que realmente não tinha observado, Entendeu? não tinha olhado por Tipo, esse. né, se você pegar aqui em 1 ano e meio profissional de segurança ou tecnólogo, né, que não é reconhecido, né, a profissão, ele vai ter um semestre ali que ele vai falar de risco físico, risco químico, ergonomia, né? Mas será que dentro da ergonomia ele entra em anatomia? Será que ele vai estudar a coluna vertebral? Será que a questão cognitiva ele vai ter realmente né, uma abordagem para ele realmente ficar né? É por isso que a gente, mesmo formado, cara, a gente vive estudando, Sim, porque Exatamente. além da atualização que é necessária, da reciclagem, tem coisa que é novidade, tem coisa que é descoberta, que você tem que ficar, né? Vamos chamar assim, na crista da onda ali sabendo. Então, a questão da formação ela é complexa, e a complexidade dela não permite que a gente se sente e se acomode. Não, agora que eu já estou com o certificado na mão, eu vou ficar ali e agora é só trabalhar. Não, a gente precisa realmente se atualizar, porque é realmente muito complexo.